Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa primeira manhã de domingo de 2017, acabou 2016, mesmo com um segundo a mais, mesmo com todas as desgraças que nós vimos nos últimos dias. Acabou 2016, chegamos a 2017, vamos ver se os ares mudam, se a gente tem coisas mais positivas esse ano. É um ano cheio aqui para o futebol do Rio Grande do Norte, mas deixa eu começar com a nossa previsão, porque está muito calor. Nós temos 28 graus agora em Natal, mas a sensação térmica é de 32 graus. Como sempre, quente, mas a meteorologia aponta aí que podemos ter hoje chuva às 11 da manhã aqui em Natal. Quando esse aplicativo que eu utilizo marca 1 milímetro, é porque vai chover muito, né? Não se iludam, porque ele não marca 10 milímetros, 15, não. Então, quando é 1 milímetro, é muito. Então, a gente pode ter uma pancada de chuva aí forte daqui a 1 hora, mais ou menos. Às 13 horas, nós devemos ter um chuvisquinho aí, é tanto que ele marca 0 milímetro. E às 3 da manhã, quer dizer, já no dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil de 2017, a gente pode ter uma chuva mais forte com trovoada aqui em Natal. Tá precisando uma esfriada aí, se bem que eu sempre torço para que chova onde é necessário. Natal não tem essa necessidade toda de chuva, até porque se chover muito a gente nem de casa sai. Então que chova realmente leve, mas que tá quente, tá muito quente. Vamos ver se o aplicativo acertou. Pelo menos por aqui, pelo Mirassol, o céu já está fechando, já está ficando nublado. Não sei se vai abrir, porque os ventos são fortes aqui em Natal, de repente muda tudo. Bom, hoje, 1º de janeiro, faltam agora 13 dias para o estadual, mas antes de falar no estadual, falar rapidamente da Copa São Paulo, que nesse ano vai ter aí como representantes do Rio Grande do Norte o Alecrim e o ABC. Os grupos nada fáceis, viu? O Alecrim, vou dar aqui a tabela rapidinho, joga já nessa terça-feira, às 20 horas, esse é o horário do Rio Grande do Norte, contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Né? No dia 5, na quinta, às 17, Rio Preto é o adversário, acho que é o dono da casa. E no sábado, dia 7, às 16 horas, ele enfrenta o Sergipe. E o grupo do ABC, então, mais forte ainda. O ABC começa no dia 3, às 13 horas, contra o Atibaia. Eu imagino também que seja o dono da casa. Na quinta, dia 5, às 15 horas, vai enfrentar o Vitória, um dos maiores clubes do Brasil em investimento de base. E no dia 7, às 13 horas, isso é o sábado, o ABC enfrenta o também forte Atlético Goianiense. Então, a caminhada bem difícil aí para os times do Rio Grande do Norte nessa Copa São Paulo. Mas quem quer subir, quem quer aparecer, quem quer destaque, quem quer ser campeão, é aquele velho discurso. Não dá para escolher adversário, tem que passar por cima de todo mundo. As dificuldades são grandes. Eu vejo aqui, por exemplo, na Tribuna do Norte, o técnico do time do ABC, que é o Gilmar Oliveira, que é ex-jogador. Ele disse que é uma comparação muito desigual, porque o Vitória, por exemplo, investe 16 milhões de reais por ano em suas categorias de base. Gente, nós sonhamos com um investimento desse no time profissional de América, de ABC, de Alecrim, dos times daqui. 16 milhões por ano seria um sonho para qualquer dos clubes, né, no seu time profissional. Imagine um clube investir isso numa categoria de base. Então, a gente já vê o desnível a partir daí. E aí ele ressalta, né, que o Atlético Goianiense está na Série A, que subiu agora, inclusive, como campeão, passou por cima do Vasco. Então, a gente vê que o investimento realmente é um pouco desigual, para não dizer muito desigual. Mas, e dá para completar, normalmente as equipes da casa nessa Copa São Paulo são equipes fortes, porque são recheadas de empresário, o pessoal sai colocando jogadores aqui e ali. Então, realmente, tarefa nada fácil. Se ABC e Alecrim conseguirem passar de fase nessa Copa São Paulo, a gente já tem que comemorar muito. Mas já tem coisa pra gente assistir nessa Copa São Paulo também, de mudança. Eu gosto muito da Copa São Paulo, independente se o América tá jogando ou não. Eu adoro ver os meninos jogarem, sempre que tenho tempo tô lá olhando.
E nessa edição, está aqui na tribuna dizendo que cada técnico vai poder fazer até 6 trocas durante as partidas. Então, uma coisa diferente, acho até que já deveria acontecer isso no futebol. O gramado é muito grande, o tempo de partida é muito longo, é desgastante. O futebol normalmente é jogado durante o sol, né, o período de sol do dia. Além disso, mesmo sendo à noite, o país é um país tropical, danado para ter calor em todo canto. Então, você conseguir mudar pelo menos metade do time, nesse caso mais da metade, eu acho que você consegue manter o nível da partida agradável. A gente sempre tem que pensar no principal cliente, que é quem vai assistir. Eu já disse que futebol anda chato. Eu quase nunca assisto partidas em que eu não tenho assim, um time envolvido por torcida, porque é muito burocrático, cansativo demais, o pessoal para com tudo, os árbitros daqui também, tudo vira falta, o cara olha pro outro feio, é falta, né? Se joga é falta, então fica chato de assistir, você perder 1h30 da sua vida, fora o intervalo, vendo um negócio que fica parando. Então, com essas mudanças, pode ser que a gente tenha um futebol mais veloz, um negócio melhor, então vale a pena conferir essa edição da Copa São Paulo nessa mudança. A Federação Paulista também disse que, para que não pare muito, justamente por isso, né? Porque a gente, se vai ter 6 trocas, lá vem 1 minuto parado para o cara sair de campo, entrar o outro. Então, para não acontecer isso, quem quiser fazer as 6 trocas, vai ter que fazer em até 3 paradas. Então, por exemplo, poderia colocar 2 trocas a cada parada, né? Você vai trocar uma vez, aí já troca ali 2, pode até trocar 5, né, de uma vez, mas não pode fazer mais do que 3 paradas para troca de jogador, para substituição. É bem interessante. A Copa São Paulo que começa amanhã, não sei a tabela porque ela é enorme, eu acho que é a maior competição do Brasil, se brincar, a maior competição do mundo de futebol. E termina, claro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro. A decisão vai ser lá no Pacaembu, como já é tradição do campeonato. Então, vamos acompanhar aí a ABC e a Alecrim, acompanhar também essas mudanças interessantes que teremos na Copa São Paulo, que podem vir a ser implantadas no futebol profissional. Aqui, o estadual da gente, como eu disse, faltam 13 dias para começar o Campeonato Potiguar. Falta pouco, né? Menos de 2 semanas. A gente já vai estar conferindo os times daqui em jogos para valer. Amanhã, praticamente, todo mundo volta para o treinamento. O ABC, por exemplo, que completa aí 13 dias de pausa na sua pré-temporada. Uma coisa que mal foi abordada pela imprensa, mas teve quem abordasse. Essa semana eu fiz até uma postagem no blog colocando lá a opinião muito abalizada acho que é de Itamar Ciríaco. Eu sei que ele trabalha na tribuna, lá só tem dizendo que é Itamar, a coluna é Esportes de Primeira, mas falando justamente disso, fazendo os prós e os contras do ABC ter interrompido sua pré-temporada, do América ter continuado a treinar, o que é que isso significa, o que é que pode ser cobrado lá na frente. Muito interessante a coluna de Itamar, no sentido que eu sempre procuro fazer. Você pode torcer, você torce. E não caiam nessa de que o cara trabalha no futebol e ele não torce. Torce, todo mundo que gosta de futebol torce. Você vai assistir um jogo qualquer na TV, de, sei lá, 15 de Piracicaba contra Cruzeiro de Macaíba. E você começa a torcer por um dos dois durante a partida, especialmente o mais fraco, normalmente a gente tem essa tendência. Então, se você torce naquele minuto, você imagina se você não torce por um clube desde criança, por exemplo. Não existe, né? Então, você torce, mas você tem que procurar ser justo, procurar ser imparcial, tem que procurar analisar as coisas com um olhar de fora, imaginando alguém que não torcesse, o que é que ela pensaria daquilo. Então, essa coluna que eu publiquei lá no blog foi nesse sentido, mereceu meu aplauso, e eu faço aqui de novo meu aplauso para ela, porque eu sei que a maior parte da imprensa daqui, eu até conto nos dedos, posso até tirar um dia para dizer quem são os que torcem pelo América. A maior parte torce pelo ABC, já é sabido isso de todos, mas a gente tem que... Não é porque torce pelo ABC que vai ser sempre contra o América, e não é porque torce pelo América
que vai ser sempre contra o ABC, ou a favor do América, ou a favor do ABC. Você tem que saber equilibrar as coisas. Bom, então, com essa pausa aí do ABC, os jogadores voltam amanhã, os treinamentos. Eu vou ficar devendo o nome do auxiliar técnico de Geninho, que eu não sei. Ele também chega. Então, finalmente, o ABC vai começar a treinar com um olho técnico. Ainda não Geninho. Geninho, que só volta ao clube no dia 10, chega em Natal no dia 9, faltando 5 dias para a estreia, que ele vai começar a comandar o ABC de fato na beira do campo. Eu imagino que, lógico que quando o ABC fechou com ele, já fazia parte do planejamento não cobrar muito esse primeiro turno. Tá todo mundo aí treinando há muito tempo. E, por exemplo, o Globo, que é o primeiro adversário do ABC, já fechou 6 semanas de treinamento, é muita coisa. Para piorar a situação para o lado do ABC, o Globo manteve o treinador que se saiu bem na Série D, embora não subiu, mas se saiu bem, porque conseguiu passar de fase e quase tira o tradicional Campinense. Por detalhes outros, né? Não passou. Manteve o treinador e a equipe é praticamente a mesma, né? Então, é muito conjunto, é muito preparo físico, bem antes da hora em relação aos outros. Isso pesa no começo. Pode ser até que durante a caminhada não venha a pesar tanto, mas no começo pesa. Então, a ABC já estreia assim contra um adversário fortíssimo nesse primeiro turno. Então, eu imagino que ninguém está cobrando muita coisa, nem vai cobrar, nem pode cobrar, porque permitir que um treinador só chegue faltando 5 dias para a partida e que um time interrompa a sua pré-temporada para o pessoal ir passar as festas em casa, arriscar realmente qualquer tipo de resultado. Não dá para fazer cobrança, mas a gente sabe que torcedor não pensa nisso, não. Como bem levantou lá Itamar na sua coluna, se o ABC começar a perder, as pessoas já vão dizer que isso foi soberba, que o ABC subiu no salto alto, imaginou que porque tinha uma equipe que vai disputar a Série B e manteve uma base, não precisava treinar tanto como os outros, que são de nível de Série D ou abaixo, né? Então, isso pode rolar. No caso, quem mais? A Sul fez uma preparação, um amistoso com o Souza, perdeu lá na Paraíba, venceu aqui na semana anterior e perdeu lá na Paraíba por 2-1. Os gols do Souza foram de Danilo Lopes e André Cassaco. E o Açu já veio empatar de pênalti aos 49 minutos do segundo tempo com o meia Breno. Açu também vem já num ritmo forte de preparação. Olha, só quem não vem em ritmo muito forte mesmo são Potiguar, Baraunas, que começaram depois, mas já estão num ritmo mais forte. E o ABC, porque interrompeu o seu treinamento e não fez ainda jogo treino, nada. Santa Cruz de Natal, primeiro adversário do América, né? Tomou uma goleada do Botafogo de João Pessoa lá, 4-0. Um gol de Wanderson, 2 gols de Varley. Varley é um Highlander já, né? E um gol de pênalti de Rafael Luz, aquele meia bem habilidoso do Cuiabá, que terminou jogando aqui pela Paraíba. O Globo que é o mais misterioso de todos, já treina há 6 semanas, fez seus amistosos, seus jogos de treino, mas ninguém fica sabendo de nada, só sabe que o negócio aconteceu. Volta, por incrível que pareça, não volta amanhã, volta no dia 3 de janeiro para os treinamentos. Então, vinha treinando tão forte sem dar pausa que esticou um pouco aí a virada do ano, sabe que não é fácil o dia de hoje. Eu, por exemplo, tive 4 horas de sono. Estou aqui com a dor de cabeça enorme. A voz já começa a ficar diferente, a respiração, porque quem é asmático é fogo. Mas não é fácil o dia seguinte. E o outro dia também você ainda está entrando no ritmo para recuperar sono e etc. Então, não é nada fácil. O Globo preferiu abrir mão desse dia. Já tinha forçado mesmo nessas 6 semanas. Então, só volta no dia 3. O Potiguar de Mossoró perdeu para o Paraíba 2-1, mas eu nem sei se a gente pode considerar isso realmente um amistoso, porque o tempo fechou lá nesse amistoso aos 5 minutos do segundo tempo. Parece que houve uma entrada mais grosseira e o jogo foi interrompido. O Paraíba se recusou a continuar no jogo pela entrada que aconteceu. Não sei se de fato foi só isso, porque
O Paraíba estava vencendo 2-0, o Potiguar conseguiu fazer um gol e aí interromperam a partida. Né? Então, os gols do Paraíba foram marcados por Maranhão e Corrêa e o Potiguar teve seu gol marcado pelo meia Giovani. Potiguar que já marcou um amistoso contra o Horizonte lá no Ceará e joga nessa quarta-feira, então, já se preparando, talvez o último dos amistosos para a estreia do campeonato estadual. O Alecrim teve 2 reforços nessa semana. Um foi a volta de Moisés, que tinha ido para o Remo, não deu certo lá, voltou, meia bem habilidoso. E fechou com o André Neles, o artilheiro do Senhor. Como eu estava aqui discutindo, acho que, não sei se há uma semana ou 2, André tinha participado de um jogo-treino do Alecrim e eu me perguntava, será que é André Neles? Cheguei até a mandar uma mensagem pelo Twitter para ele, mas ele não respondeu. E eu vi, por exemplo, Marcos Lopes estar de férias, não quis nem aperreá-lo com isso, mas saiu então a confirmação que André Neles fechou com o Alecrim. É um cara que pode não ser habilidoso, mas sabe fazer gol. Sempre que ele entrava em campo pelo América, eu ficava impressionada como a bola colava nos pés dele e de repente saía um gol de André. Então o Alecrim mostra que não está mesmo para brincadeira nesse estadual. A gente vai ter um estadual, parece-me, bem equilibrado. Claro que com o andar da competição é que a gente vai ver mesmo quem tem bala na agulha ou não. Baraunas bem atrasado na sua preparação, mas já fez um jogo-treino. Eu até coloquei ele no blog essa semana, porque não é novo. Foi contra o Serra do Mel, que venceu de 2-0, mas também já está em ritmo de jogo-treino. E dos grandes ou dos favoritos, o América já foi para o seu segundo jogo-treino. Eu vi aqui no Vermelho de Paixão, não saiu no América, até porque a notícia que eu tinha é que o América não queria fazer esse jogo com torcida, porque iria fazer na Arena América, e a Arena América não tem condição ainda de receber torcida, por laudo de bombeiro, essas coisas. E não sei se foi exatamente por isso, mas pelo menos foi essa a justificativa. E aí então a gente não tem nem qual foi o time que entrou, nem nada, mas tem informação lá no Vermelho de Paixão de que o América enfrentou uma equipe de Barra de Mancharanguape e venceu por 3-0. Eu já disse que, olha, placar de jogo-treino é irrisório, assim, aliás, irrisório não, irrisório parece que não tem valor, mas é porque a gente não pode mesmo considerar de muito valor. Vence de 15-0, não quer dizer nada. Perde de 2-0, bom, aí começa a querer dizer alguma coisa, porque perdeu para uma equipe de menor investimento. Mas vencer por 2-0, 2-1, 3-0, 15-0... nem é para se animar, é muito mais para você ver a movimentação, olhar lá no jogo-treino quem vai cair pela direita, quem tende a cair pela esquerda, o entrosamento já está pintando com que jogador, quem já está mais adiantado na preparação física, é muito mais para isso do que para qualquer outra coisa. Eu já cansei de ver, por exemplo, o América, acho que foi até nesse ano de 2016 que o América goleou no seu jogo-treino e a gente viu como é que terminou o ano, né? E já teve ano aí do América fazer acho que 15-0. Eu acho que isso já faz mais um tempinho isso, né? Os antigos talvez lembrem. E também a temporada não foi boa. Não chegou a ter rebaixamento, mas não empolgou nem no estadual. Então, jogo-treino é realmente para avaliar onde está o jogador na sua preparação individual, né? Fulano já atingiu o que eu espero dele? Não, ainda não. O time já está movimentando naquele sentido tático que o treinador pediu? Uma parte sim, outra parte não. A velocidade já está como o treinador espera? Quem já está em melhor condição? Será que vale a pena eu começar logo com um time que eu tenho na cabeça de titular, vendo que fulano está melhor, que vai ser reserva? Então são essas coisas que pesam muito mais para o treinador do que para qualquer outra pessoa. Mas me parece que o Felipe Surian, ele já definiu sua equipe, que foi uma equipe até que eu já havia publicado, eu acho que logo no início, os primeiros movimentos do América, no sentido de anunciar seus jogadores, eu já imaginava que a equipe seria essa. Eu acho que a única mudança seria, a esperança era, o que eu esperava, né, era que Osmar fosse titular no lugar de Everton, mas Felipe Surian tem visto um melhor desempenho de Everton, pelo menos para o início da temporada, do que de Osmar.
e não fez como a maioria dos treinadores fazem, que é os seus pupilos são sempre titulares. Não, então Osmar, pelo menos por enquanto, parece não vai ser titular de Filipe Surian. Mas deixa eu dizer, então, esse time que quem já vinha acompanhando aí sabe, acho que até de cor. É Vinícius, Everton, Lucas Bahia, Maracás, Danilo, Felipe Alves, Michel Benhame, Marcos Júnior, Dija Baiano. E aqui talvez a primeira modificação mesmo, Jucimar e na frente Luiz Eduardo. Jucimar, ele ganhou a posição na contusão de Raul, não tenho dúvida. Apesar de que no jogo treino eu achei que Jucimar jogou nesse jogo treino muito mais do que ele jogou todos os outros jogos pelo América. Tá mostrando um desempenho diferente. Tem isso, né? Cada treinador escala o jogador numa função. Então, ele se saiu bem na movimentação lá no jogo treino que eu assisti contra o time do Saferne. Então, eu acho que Jucimar ganhou essa posição de Raul nisso. Querendo ou não, o cara parou, foi fazer tratamento para lesão, perdeu o preparo físico, que é o que eu digo lá da pré-temporada do ABC, interrompida. Você para 13 dias, todo mundo perdeu o preparo físico, não tem como. E aí, eu acho que o Jucimar ganhou a posição nisso, porque Raul realmente muito habilidoso. Eu até comento assim que uma das desgraças do América ter caído foi a contusão de Raul. É tanto que aquele jogo mesmo do Remo, enquanto Raul esteve em campo, o América tinha condição de ter goleado o Remo. E aí Raul sofre uma contusão, acabou-se o América e o Remo empatou a partida. Apesar de que o Remo não fez uma grande partida ali. Mas mesmo assim conseguiu empatar, porque o América não conseguiu mais pressionar como devia o adversário. Então, a partir dali, acho que começou a desgraça de Diá e do América com a saída de Raul. Raul, certamente, se não tiver problema de contusão, que parece que ele é um jogador, pelo menos aqui no América, já a segunda, né? Não tiver problema de contusão, deve ser o titular, mas eu acredito que agora ele perdeu a posição para o Jucimar, pelo menos para essa primeira partida aí contra o Santa Cruz. Lucas Bahia essa semana saiu para a entrada de Daniel, que chegou, né, um reforço. Aliás, o América com 2 bons reforços. Daniel, zagueiro do Volta Redonda, campeão da Série D. O América vai montando uma base de campeões da Série D, mostrando bem o que pretende nesse ano. Não adianta o povo esperar que um time, Barcelona, Real Madrid, primeiro que nunca teria. O América não tem, mesmo que esteja em Série A, a capacidade de ter um investimento desse. Segundo, porque está na Série D. Aí é que a capacidade é menor mesmo. Então, para a realidade que tem, eu acredito que o América está montando uma equipe boa. Vamos ver com o andamento se vai dar liga. Porque às vezes você tem um super time e junto ele não dá certo. Quem é mais antigo certamente vai lembrar o ataque dos sonhos do Flamengo de 95, ano do centenário do clube, que tinha Sávio, Edmundo e Romário. Quem não queria um ataque daquele naquela época? Os grandes artilheiros, goleadores. Mas quando os 3 se juntaram, não deu certo. Não dava certo. O Flamengo não fazia gol, não vencia jogo. E o ataque dos sonhos virou o ataque dos pesadelos. Então, a gente tem isso também. Às vezes você tem os melhores nomes, juntou, não dá certo, paciência. Mas dessa vez me parece que está muito bem encaminhado. Aí deixando um pouquinho de lado o time de Filipe Surian, que claro, folgou só no sábado, né? O último treino foi na manhã de 31 de dezembro. Eu gosto de enfatizar isso, porque a imprensa passa por cima, se fosse o contrário, seria tão diferente. Na manhã do dia 31, então, a América treinou, deu folga para o pessoal ir comemorar a virada do ano, comemorar o fim desse ano desgraçado que foi 2016. E o início de 2017 deve estar aí todo mundo dormindo, né? Porque festejou até tarde, aliás, até cedo, porque até meia-noite é tarde, depois meia-noite é cedo. Festejou até cedo. E deve estar o pessoal aí dormindo, ainda deve estar com aquele peso da comida, né? Alguns certamente beberam. E o treinamento do América, então, volta só amanhã. Teve essa folguinha aí. Mas vamos deixar, então, um pouco o time de Filipe Surian de lado para falar de 2 outras coisas em relação ao América. Uma, o Vermelho Paixão fez uma enquete nessa semana com a seguinte pergunta: como você avalia o primeiro ano da gestão do presidente Beto Santos?
É de se esperar os resultados que saíram, né? Tinha lá ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E aí, eu nem sei, a pesquisa fechou, né? E aí eu vou dizer aqui exatamente o número de votos e o percentual e depois eu vou comentar o que eu achei interessante da pesquisa. Ótimo, 325 pessoas, 23,16%. Bom, 20 votos, 1,43%. Regular, 83 votos, 5,92%. Ruim, 158 votos, 11,26%. Péssimo, 817 votos, 58,23%. Aqui, pelo menos, eu vejo que a pesquisa fechou. Não sei se continua, essas coisas da internet. Então, das 1.403 pessoas que votaram, 58,23%, a maioria absoluta, né, dos votos, disseram que o primeiro ano da gestão do presidente Beto Santos foi péssimo. E isso era esperado. Eu, por exemplo, se fosse votar, votaria em ruim, não votaria em péssimo. Mas foi péssimo também, eu concordo, não tiro a razão de quem votou, não. Afinal de contas, o time que era campeão passou a ser vice, mas vice de uma forma horrorosa, tomou uma goleada do adversário na final, com aquelas histórias de cheiro de podridão no vestiário. Fez uma péssima Copa do Nordeste, tinha chance de se classificar e não conseguiu fazer um gol lá no Cururipe para passar de fase. Terrível. Não passou em Copa do Brasil, foi caindo ao longo do ano, foi piorando, terminou na Série D, uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer, e aconteceu. Mas onde está a minha surpresa, para ser sincera? Como é que 325 pessoas votam que a gestão, o primeiro ano da gestão do presidente Beto Santos foi ótimo? Gente, ou é gente querendo malhar, ou é abecedista que entrou lá para botar na pesquisa ótimo, porque o próprio presidente assume que foi terrível, né? Que foram muitos erros e que ele aprendeu com os erros, mas dizer que o ano foi ótimo, não é nem julgando o presidente, está se falando do primeiro ano, de resultados da gestão dele. A pesquisa não era como você avalia o presidente, era como você avalia o primeiro ano da gestão. O próprio presidente considera o ano ruim. Aí 325 pessoas votaram que o ano foi ótimo. Eu só posso crer que ou um malhador, o pessoal aí que foi votar estava malhando, mesmo sendo americano, é aquele povo que gosta de fazer mesmo a farofa, o negócio, né, para bagunçar as coisas, ou que foram abecedistas que entraram na enquete do Vermelho de Paixão para escolher, ótimo. Gente, por favor, né? Não dá. Mas então ficou fechada aí a pesquisa do Vermelho de Paixão, me chamou a atenção isso. O índice de ótimo. Fosse regular, não estava nem falando nada, mas ótimo não dá. Ótimo, um ano ótimo, é um ano que você é campeão, é um ano em que você sobe de divisão, especialmente estando numa Série C ou numa Série D. Se você sobe de divisão, esse é um ano ótimo. Mas você considerar que o ano foi ótimo, o time tendo caído para a Série D, não tendo sido campeão estadual, não passou na Copa do Nordeste, não passou na Copa do Brasil, tem alguma coisa errada com esse pessoal que votou aí, ótimo. Bom, a outra coisa, essa eu vi na tribuna de hoje. Eu, inclusive, já publiquei lá no Softball Não, fiz a transcrição exata, inclusive com alguns erros de pontuação. Só fiz uma correçãozinha, porque tem um momento em que saiu lá clube, e certamente dá para entender que o sentido era clube. Mas saiu uma nota na tribuna de hoje, na coluna de Esportes de Primeira de Itamar Ciríaco, com a opinião de Fernando Nese a respeito do voto do sócio-torcedor. Eu vou ler exatamente como está lá, porque eu ando sendo acusada, eu acho ótimo. Vocês não sabem como eu me divirto na hora que eu vou publicar as mensagens bloqueadas lá do blog, porque como tem infelizmente um pessoal o ano passado começou a colocar uns certos palavrões, nem tanto em relação a mim, tinha também, né? Não vou dizer que não tinha não, mas em relação a outras pessoas, e a gente sabe que não pode permitir esse tipo de coisa, porque xingar
não é construtivo, xingar é só uma tentativa de atacar mesmo alguém. Então, eu comecei a fazer a moderação dos comentários, mas, na medida do possível, eu publico tudo, até os que me esculhambam, né? Tem uma única pessoa que escreve com vários nomes, que é uma graça, que já disse que eu tenho raiva mortal do presidente do América. Eu nem conheço o presidente do América, como é que eu vou ter raiva mortal dele? Diz que eu tenho ódio, porque eu quero sempre, só falo contra. Eu já disse, essa pessoa acho que nem lê meu blog, porque tudo que Beto Santos ou qualquer outra pessoa faça, que seja correto, eu tô lá publicando e aplaudindo. Inclusive, tem publicação desse último mês, aplaudindo, por exemplo, a atitude de Beto Santos lá na hora do sócio-torcedor. Mas é isso aí, gente. Quem quer ler, lê como quer. E às vezes não tem nem instrução para ler direito. E aí lê errado, né? Só lê o que quer mesmo. Não tem jeito. Então não adianta nem falar. Mas eu fiz questão de publicar exatamente como tinha. Porque a postagem anterior que eu tinha feito era baseada numa das colunas da Tribuna, que dizia que o presidente Beto Santos era contra o sócio-torcedor. Aí, porque eu publiquei isso, eu estava fazendo tumulto no clube. Ora, se foi ele que falou com o cara da Tribuna que botou lá. Aí, agora eu vou dizer exatamente o que está também aqui, para não dizer que sou eu que estou fazendo tumulto. Tá lá, ó. Eleições diretas. Isso está na página 5 do Caderno de Esportes da Tribuna de hoje. Quem tiver a oportunidade, vá comprar e vá ler, para ver que eu não publiquei nada diferente. O conselheiro do América, Fernando Nese, procurou a redação da Tribuna do Norte, conversou com o repórter Felipe Gurgel e relatou a opinião do próprio sobre a possibilidade de eleição direta com o voto sócio-torcedor no Alvirrubro. Eis o que o conselheiro comentou, abre aspas, convivo ao longo de minha vida, Estatuto de Clubes do Esporte da cidade do estado. Estava assim mesmo, eu só fiz copiar, viu? Fui presidente do América entre 92 e 94 e sou contrário. É uma prerrogativa ao conselheiro escolher o presidente do clube. O sócio-torcedor está muito distante de ser conselheiro. Eles acham que por dar uma contribuição irrisória, que os conselheiros também dão, acham que podem ter essa iniciativa. A maioria desses sócios não sabem a fundo a história do clube. O América não pode dar esse direito a essas pessoas. Você não pode colocar um conselheiro ao lado de sócio-torcedor e achar quem é o melhor. Não quero dizer que quem tem uma condição financeira menor não pode tratar da história do clube. Vejo isso como negativo do América. Vou ser uma pedra no sapato dos meus sucessores. Não quero desordeiros no clube. Represento uma parcela muito grande no esporte amador do estado. Acho que não é o momento e muito cedo para se tratar desse assunto. O estatuto do clube ainda está em discussão. Demos algumas ideias ao ex-presidente Hermano Moraes. O América não tem a figura do grande benemérito. Sou o único sócio honorário vivo do América. Sou contrário a isso. Se o Conselho Deliberativo quiser tocar nesse assunto, vai ser uma batalha. Não irei me calar. Pronto. Eu preciso dizer alguma coisa, cada um tire a sua própria conclusão, não é verdade? Você, sócio-torcedor, dá uma contribuição irrisória ao clube. Mas olha, gente, olha, tem tanta coisa para eu dizer aqui que eu não sei nem por onde começar. Vamos começar pelo mais óbvio, que inclusive eu coloquei lá na postagem. Para o sócio ter direito a voto, para que o sócio possa votar no presidente, é preciso que haja o quê? Agora eu me lembrei de Dilma. Sistematicamente o quê? Precisa que haja uma reforma no estatuto. O que é que está se discutindo agora no América? Uma reforma no estatuto. Como é que essa não é a hora de discutir se o sócio vai ter direito a voto ou não? Isso eu não consigo compreender. Desde a primeira manifestação lá do Beto Santos, dizendo que isso não era a hora de comentar, isso é a hora sim. Se está acontecendo agora uma reforma no estatuto, essa é a hora de se discutir isso. Se vai ser aprovado ou não, aí
É prerrogativa do Conselho Deliberativo decidir. Lá o conselheiro Fernando Neves vai poder levantar a sua mão, pedir a palavra, dizer que o sócio-torcedor está uma contribuição irrisória, que ele não quer desordeiro no clube e que ele não vai permitir que isso aconteça e vote contra. Não tem problema nenhum. Essa é a hora. Mas dizer que porque eu sou contra não é para discutir, é algum problema sério no América é esse, né? É um problema seríssimo. Democracia não existe. O América, o que eu mais recebo, tanto no blog como no Twitter, é o pessoal reclamando que o América tem dono. Alguém tem dúvida disso? São 2 ou 3 famílias que mandam no América. A realidade é essa. Vocês lembram de algum outro clube grande, de tradição, centenário, como é o América, que não tem eleição? Eu não consigo me lembrar de nenhum outro clube que não tem eleição. Desse porte do América ou maior. Os clubes grandes, eles têm eleição. É salutar. É interessante que haja uma renovação, que saia uma gestão, mesmo que ela seja a melhor gestão do mundo, que colocou o América na final do Mundial lá no Japão. Aquela gestão tem que sair para entrar outra, para ver onde aquela gestão anterior errou, e acertar, e errar, e aquela gestão nova sair e entrar outra. Isso é democracia. Isso é alternância de poder. Isso engrandece qualquer instituição, não diminui não. Mas eu não consigo compreender como no América isso é um palavrão. Eleição é palavrão. Todo ano que a gente vai ter eleição, surge uma chapa, surge outra, vamos fazer um consenso e termina um candidato só sendo aclamado. Ninguém sabe dizer por que é isso. Ou também, talvez, ninguém tenha coragem de dizer por que é isso. Mas é impressionante como nem a discussão querem fazer. Gente, façam lá como aquelas discussões que são feitas nos tribunais. Inclusive, o América tem muita gente de tribunal. As discussões administrativas dos tribunais, minha gente, elas são para inglês ver. Tudo que é administrativo de um tribunal, que a Constituição manda que seja em sessão pública, não sei o quê, primeiro o povo se reúne numa sala, lava a roupa suja todinha ali, aí na hora de votar já se sabe como o negócio vai ser encaminhado. Então eles não vão discutir em público. Já foi encaminhado que vai ser aprovado ou não, então naquela hora é que vai ser votado. Façam uma coisa dessa, pelo menos. Discutam aí, às escondidas, o que é que... Não, o conselho aqui não quer isso de jeito nenhum. Então, vamos votar para... Pronto, mas votem. Porque se é reforma do estatuto, tem que entrar esse assunto nele. A hora é agora de se comentar. Não tem essa história de que é cedo, não. Aí vamos esperar o quê? Acabar a reforma para o pessoal dizer, não, agora vamos votar se o sócio vai poder votar para presidente, para dizer, essa matéria aí, ó, intempestiva, já passou o tempo dela, né? Era para ter sido discutido na hora da reforma, não foi, agora a gente não vai reformar, porque o estatuto acabou de ser reformado, a gente não vai mais reformar isso aqui, né? Então, outra coisa que parece que é outro palavrão para os conselheiros, eu entendo que toda mudança, ela causa desconforto para qualquer um. E quando você vê, de certa forma, o seu poder diminuído, isso causa um grande desconforto. É claro que os conselheiros não estão muito felizes com a ideia de que um sócio que paga uma contribuição irrisória, como disse Fernando Neves, de, sei lá, R$35 por mês, possa escolher o presidente do clube. Mas todo mundo quer os 35 desse sócio. Ninguém está pensando aí, é isso que eu digo, no América. Porque esse sócio, se ele puder votar, ele não vai embora se a campanha for ruim. Você mantém o sócio no clube, você passa a ter uma renda, você passa a ter um planejamento financeiro, uma coisa que é tão cara aos clubes aqui do Rio Grande do Norte. O ABC conseguiu sair na frente nisso. O América, como sempre, nós vamos ter um parto a fórceps, se tivermos. Porque tudo caminha para que essa reforma, que já vem se arrastando desde 2007, até onde eu tenho conhecimento, e não sai do canto. Agora que ela não vai sair mesmo, porque não vão querer colocar esse voto do torcedor. Mas o que eu estava falando era a questão da prerrogativa do conselheiro. Gente, ninguém está pedindo para transformar o sócio torcedor em conselheiro pagando R$35 por mês, não. O sócio torcedor ele vai só votar para presidente, só. Quem continua mandando no clube, que inclusive pode tirar o presidente, é o Conselho Deliberativo.
que é quem manda em tudo mesmo, que decide se vai construir estádio, não vai construir estádio, vai vender um pedaço do terreno, não vai vender. Tudo isso quem faz é o Conselho Deliberativo. O sócio não vai ter voto aí, não. O direito que o sócio quer é só de escolher a gestão do futebol. Só isso. Quem vai ser o presidente do clube? Quem é que vai determinar quem é treinador, essas coisas? Porque, no fundo, é isso que acontece. O presidente do clube fica mais ligado a essa questão do futebol e o resto é gerido por... Bom, se bem que entra a sua diretoria, os vice-presidentes, etc. Então é isso, eu não consigo compreender como é que o América se tornou essa instituição tão antidemocrática, tão fechada, tão pertencente a 2, 3 famílias, sendo uma instituição centenária, tendo a torcida que tem, tendo o destaque que tem, e estando na situação em que está, as pessoas acharem que tudo tem que continuar como era antes. Não consigo compreender. Acho até um escárnio uma coisa dessa, você não querer nem discutir se o sócio vai ter direito a voto ou não. Qual é o mal de se fazer uma discussão dessa no Conselho? No mínimo, estão com medo que seja aprovado. Até porque o Conselho Deliberativo do América, de uns, 6, 7, 8 anos para cá, passou por uma certa reformulação. Tem muita gente nova. O pessoal está se preparando para entrar no Conselho, inclusive, da torcida, eu já disse isso aqui, né? Estão vendo uma forma de colocar mais gente lá dentro. Então, muita coisa começa a sair do controle desse pessoal tradicional. Eu entendo que eles tenham esse amor pelo América, mas às vezes isso é igual a mãe que super protege um filho. Amor demais, exagerado demais e que não permita que a pessoa se desenvolva, faz mal. Faz muito mal. Então, tá aí mais uma posição contrária ao voto do sócio. Compreendo que seja contrária. Todo mundo tem direito de ser contrário, como todo mundo tem direito de ser a favor também. O que eu não compreendo e o que eu continuo batendo é essa história de que não é a hora de discutir isso. Se a reforma do estatuto está acontecendo agora, essa é a hora de se discutir se o estatuto vai ser reformado nesse aspecto. Não vai ter uma outra hora melhor, é essa mesmo. Então, o que eu venho combatendo é isso. Sou a favor do sócio votar, entendo que é causa de um planejamento financeiro para o clube. Isso pode mudar a realidade do América, essa realidade atual que é tão medíocre, porque não se tem renda, não fica se mendigando para o povo apostar numa time mania para ver se recebe de 70, 80 mil por mês. Não se sabe se joga o ano todo. É uma realidade medíocre para uma instituição centenária. Essa é a realidade, uma instituição que há 10 anos estava na Série A. Essa Série A de pontos corridos, que é uma Série A dificílima. O América estava lá, intrometido na Série A. E hoje está nessa situação de Série D e achando que não tem que ter uma medida tão salutar como essa, que é do sócio passar a votar. Bota lá um mínimo de anos que o sócio tem que permanecer sócio para poder ter direito a voto. E a gente acaba com esse sócio modinha e o América passa a ter um planejamento financeiro bem melhor. Mas o que não dá para aceitar é essa história de que essa não é a hora de discutir. É sim, enquanto o estatuto está sendo reformado, essa é a hora de discutir. Bom, minha gente, termino por aqui. Deixa um feliz 2017 para todo mundo. Vamos ver se a gente tem mais amor nesse ano, porque, infelizmente, até pelas manchetes de hoje, a gente já vê um louco saiu matando não sei quantas pessoas e ferindo outras na Turquia. Tá difícil, mas a gente tá precisando de amor. Vamos amar como se ama a si mesmo, exatamente como dizia lá o mandamento. Vamos amar sem condições, vamos amar sabendo que todo mundo tem defeito, inclusive nós mesmos, né? Vamos amar, a gente tá precisando de amor, então espero que 2017 tenha muito amor, porque tendo amor, todo o resto vem junto, vem paz, vem harmonia, vem entendimento, vem tolerância, e a gente acaba com a situação horrorosa que a gente vem vivendo desde 2014 nesse país e no mundo, com essa tendência do povo se isolar, de brigar, não tá nada certo isso. Então, feliz 2017 a todo mundo. E o futebol volta nessa semana. Esse podcast na sexta, 7 horas, outros assuntos. Sábado, 8h30, em inglês. E no domingo, vamos falar sobre o que rolou na semana do futebol. Até lá!